Amém. Graça e paz, igreja. Bom, nessa noite nós vamos falar sobre sonhos e projetos. Eu confesso que eu não sou muito bom de projetos, não entendo muito dessas coisas de projeto, mas eu confesso que na minha vida, toda vez que eu tinha que projetar alguma coisa, quando eu sonhava com alguma coisa, teria que projetar alguma coisa, eu ia na palavra de Deus. Sabe, nossa, eu virava assim, o melhor engenheiro de projeto, quando eu ia para a palavra de Deus. Então, é baseado nisso que eu quero falar um pouco, né, essa noite. Nós vemos assim, diversos tipos, né, de significados de projetos, né? E a gente sabe que, como tem vários significados, eu escolhi um significado assim, que projeto é uma vontade, desejo ou intenção de realizar algo. Amém? E sonhos. Nós sonhos também, se você for falar aqui, tem vários tipos de sonhos, né? Tem vários tipos de sonhos. Na Bíblia, os sonhos são uma forma que Deus pode usar para falar com o seu povo, né? Nós vemos muito isso na Bíblia, né? Mas nem todos os sonhos são de Deus, né? Como a Adriana falou aqui. Raramente acontece assim um sonho especial, né? Quando Deus dá um sonho, né? Várias pessoas na Bíblia tiveram esses sonhos de Deus, principalmente no Antigo Testamento, né? Nós vimos lá no Antigo Testamento Abraão, Jacó, Abimeleque, são muitos, Labão, José do Egito, José de Maria já no Novo Testamento, mas mais no Antigo Testamento, Salomão, Daniel, muitos outros, né? Deus falava através dos sonhos. Nós sabemos também que existem os sonhos falsos, os sonhos que podem nos enganar, né? Você pensa que é de Deus e acaba fazendo algum tipo de bobagem, né? E acaba se prejudicando, acaba até se desviando de Deus, né? Esses sonhos devem ser rejeitados, né? Devem ser rejeitados, né? Sonhos que geralmente que você tem também, assim, quando você dorme, aqueles sonhos, né, normais. E sabemos que Deus pode nos mostrar muita coisa através dos sonhos e visões, né? O pessoal da intercessão tem muito, né, testemunho sobre isso. Mas todos têm existe essa possibilidade, né? E isso é algo muito especial, né? Feliz é aquele que tem esse dom, né? Mas temos que entender que Deus, né? Aqueles que não têm temos que entender que Deus não decretou, né, nos direcionar exclusivamente dessa maneira, né? Certamente, Deus nos revelará coisas dessa maneira, mas primeiro temos que entender que não é só isso, mas em todos os outros casos, Deus nos guiará mediante a sua palavra, mediante a Bíblia, a Sagrada Escritura, né? Que é luz para o nosso caminho, né? Que é lâmpada para os nossos pés. Amém? Nós temos os nossos sonhos, nossos projetos. Afinal, todos nós temos, né, planos para o nosso futuro. E o mais importante é que aquilo que eu projetei na minha vida, aquilo que você projetou na sua vida, o mais importante é que isso venha a ser realizado. Não é verdade? Esse é o desejo do nosso coração. Essa é a meta, né? Você pode estar sonhando, eu quero entrar na faculdade, meu sonho é ser médico, meu sonho é arrumar um bom marido, arrumar uma boa esposa, meu sonho é ser curado
uma enfermidade tal. Tem vários desejos, né? Primeiramente, aquilo que a palavra de Deus nos ordena é o seguinte: devemos fazer quando ela nos ordena e sem duvidar. Sem duvidar. Amém? A palavra de Deus fala sem duvidar. Então é muito importante analisar aquilo que você quer, se está de acordo com a palavra de Deus. E, por outro lado, rejeitar tudo aquilo que não é de Deus. Amém? E como isso acontece com as nossas vidas? Isso acontece mediante o Espírito Santo que está em nós. Deus nos guia através do Espírito Santo, nos induzindo a fazer algo e também nos impedindo de fazer algo. Esse é o papel do Espírito Santo. Exemplo disso, lá Paulo, né? Paulo e seus companheiros, lá em Atos 16, em uma das suas viagens missionárias, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Tentaram ir para uma cidade lá também, mas o Espírito Santo não permitiu. Isso é ser guiado pelo Espírito Santo. É conectado com Deus, né? Sempre. Claro que precisamos ter uma vida justa e santa diante de Deus. Claro que isso é o que o cristão tem que ser. Porque se acontecer o contrário, nós vamos perder essa sensibilidade do Espírito de Deus. Aí acaba tudo, aí você não tem como realizar aquilo, aquele seu desejo, aquilo que está em seu coração. Fica muito difícil. Você, sem o Espírito Santo, você entender saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Então nós acabamos perdendo essa harmonia com a vontade de Deus. Quando falamos de sonhos e projetos, temos que entender que, primeiramente, fazemos parte de um grande projeto de Deus, não é verdade? No louvor, a Adriana falando, nós somos parte de um grande projeto de Deus. Lá no início, né? Deus, no projeto de Deus, sonho de Deus, né? Fez o homem e tal. E o que aconteceu? O diabo tentou atrapalhar isso. Não é verdade? O diabo tentou atrapalhar isso. E até hoje, ele tenta, né, matar o seu sonho, né, como nós cantamos, destruir o seu sonho. Mas acontece que o projeto de Deus é de Deus. E Deus, em Jesus Cristo, lá João 3,16, fala que Deus enviou seu Filho Jesus para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O sonho, o projeto de Deus continua, né? Então, nós continuamos no projeto. Depois que você, como diz lá em Romanos 10,9, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Como também está em Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Então, você continua fazendo parte do projeto de Deus. Amém? Depois que você entende isso, que acontece isso na sua vida, né? Você deixa de perseguir aqueles velhos hábitos do passado. O nosso interesse agora é no reino do céu. Buscar as coisas do alto, em Cristo Jesus. Amém? Ou seja, nós só poderemos ser abençoados com a salvação ou qualquer outro tipo de sonho, desde que não seja algo que vai contra a palavra de Deus. Se crer em Jesus e obedecer aos mandamentos bíblicos, como nova criatura que você se tornou. Amém? Podemos acabar aqui e ir embora.
Verdade? Não tem mais o que falar, né? Mas os meus sonhos, né? Então eu fui na Bíblia, eu li uns versículos. Filipenses 2:13. Pois é Deus que efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade de Deus. Paulo está dizendo que é Deus que opera em nós, tanto o querer como o realizar, segundo a vontade de Deus, segundo a sua boa vontade. E que essa ação de Deus na sua vida, e essa ação de Deus na nossa vida, ela está ligado à sua boa vontade. Amém? A boa vontade de Deus está ligado a um propósito, a um plano que Deus tem para cada um de nós. E é por isso que ele não trata tudo junto, como se fosse um pacote, né? Por isso que ele não trata assim. Ele tem uma maneira especial de tratar individualmente com cada um de vocês. Deus é maravilhoso. Ele trata diferentemente com cada um, é pessoal, com cada um de nós. Temos 2 pontos. De acordo com a vontade de Deus, Ele opera em nós primeiro o querer, ou seja, nossos anseios, nossas aspirações, vontade, nossos desejos, os nossos sonhos. E em segundo, lemos que Deus também vai operar nas nossas vidas o realizar. O querer e o realizar. Ele vai realizar. E esse Deus de grande capacidade de realizações, né, diz lá na Bíblia, em Gênesis 1:27, fala que Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Ou seja, você foi feito parecido com Deus, ou seja, guardando, é claro, as devidas proporções, né, com o nosso Deus, Ele nos fez com grande capacidade de realizar, com grande capacidade de produzir. Você tem essa capacidade. Desde o momento em que Deus criou o homem, Deus o abençoou e estabeleceu uma capacitação para que ele pudesse produzir. Não é verdade? O Senhor disse: dominai, crescei, multiplicai, enche a terra. Ou seja, quando Deus opera em nós, é para que nós também sejamos produtivos. Amém? E isso para a glória de Deus. Deus tem um plano, Deus tem um propósito para cada um de nós. E às vezes é até difícil de entender isso, porque esse mesmo Deus dá ao homem o poder de escolha, de decisão. Olha que interessante. E não é difícil até de entender. E tem mais. Deus nunca vai violar a nossa escolha, a nossa decisão. Mas uma coisa Ele faz. Ele vai nos dirigir, Ele vai nos aconselhar a você, a mim, a fazer a escolha certa. Isso Ele faz. E aí, se a gente estiver realmente conectado com esse Deus, a gente faz conforme a direção dEle, conforme a vontade dEle. Ele não impõe a sua vontade. Ele não impõe a sua vontade. Mas se você quer o melhor para a sua vida, você tem que dizer: seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade. E não a minha. Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. O que ele faz aqui? Se alguém abrir a porta,
eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ele deixa a decisão final para você, né? Ele deixa a decisão final para você decidir. Esse é o nosso Deus. Isso não significa que ele vai deixar de falar, né? Que ele vai continuar batendo, porque ele não vai desistir de você. Esse é o nosso Deus. Em Deuteronômio 3,19 diz assim: tenho colocado diante de vocês 2 caminhos, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí ele diz, ele deixa bem claro, escolhe a vida. Ele deixa para você escolher, é para você escolher, mas ele fala, ó, escolhe a vida. Ou seja, Deus sempre vai querer nos orientar, vai sempre querer que façamos aquilo que é a vontade dele, embora nós tenhamos a nossa própria vontade, né? Então, o operar em nós, o realizar, de acordo com a sua vontade, não acontece antes de trabalhar em nós o seu querer. Gálatas 5, 16, 17 diz, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Ou seja, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então nós temos que prestar bem atenção nisso. Vivamos pelo Espírito, se realmente nós queremos que nossos sonhos se realizem de acordo com aquilo que eu quero e de acordo com a vontade de Deus. Né? Se está de acordo com a vontade de Deus. Existe uma guerra em torno da vontade de Deus e da nossa vontade. E é aí, nós precisamos aprender a olhar para nossas vidas e realmente questionar, né? O que eu quero fazer, né? O que Deus quer fazer por mim. Amém? Essas duas coisas têm que estar junto. Porque nós sabemos que mudar de opinião não é tão difícil. Mas o difícil é você abrir mão da sua vontade. Isso é muito difícil, abrir mão da sua vontade, mesmo que seja pela vontade de Deus. Nós sabemos que a vontade de Deus é o melhor para as nossas vidas, mas mesmo sabendo disso, nem sempre é fácil abrir mão de nossa vontade, do que queremos. Jesus sabia que a vontade do Pai era melhor para toda a humanidade, não é verdade? Mas mesmo assim, enfrentou uma grande batalha. Até orou dizendo, se fosse possível, né, que Deus passasse dele aquele cálice. Mas ele acaba falando, mas que seja feita a sua vontade. Que seja feita a sua vontade. Nós temos o exemplo aí de Jesus. Deus tem uma vontade e Deus vai revelando essa vontade de acordo com o anseio do seu coração, né? O anseio do seu coração, quer dizer, o anseio de você buscar, né, essa vontade que Deus tem para você. Essa palavra anseio, ela é muito importante. O quanto você anseia, né? Saber qual é a vontade de Deus. E você tem que buscar isso de todo o seu coração, para realmente você entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. E Deus vai te dar uma direção, através do Espírito Santo que está em você. Eu não tenho dúvida nenhuma que Deus pode realizar o seu sonho, mas não se esqueça que existe um plano para a sua vida. E Deus sonha com isso, e Ele nos chama para sonhar com Ele. Amém? Em Gênesis, Deus começa a falar com Abraão, e no capítulo 13 ele fala assim, de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste.
toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Sabe o que isso me chama a atenção? Que o sonho de Deus é maior do que o meu mesmo. Porque isso é um absurdo, né? Isso é muita coisa, você não consegue imaginar. O sonho de Deus é maior mesmo. Tornarei a sua descendente tão numerosa como o pó da terra. Adão imaginava que sonho seria esse? Não, nem nós. A coisa é realmente entender que o sonho de Deus é maior do que o nosso. Então, por isso nós temos que andar segundo a vontade dele. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. Deus está, dando um sonho a Abraão. Em Gênesis 15, 5, 6, ele fala assim, Deus levou Abraão para fora da tenda, olha outro exemplo aqui bom, e disse, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Deus está falando isso, que ele está falando para Abraão, eu sou Deus. Eu sou maior do que tudo. O meu sonho é maior do que o seu. O sonho de Deus é maior. E aí ele prosseguiu, assim será a sua descendência. Não sei que Abraão imaginaria tanto, né? E Abraão creu no Senhor. Abraão creu. Ele talvez não conseguia enxergar tamanha era aquilo que Deus estava falando, mas ele creu, né? E isso foi acreditado como justiça, fé de Abraão, né? E quando Deus quer fazer algo na nossa vida, temos que ter essa fé. Temos que fazer um exercício de fé. Temos que crer nele. Nós temos que crer nele, porque o justo viverá pela fé, e sem fé nós não agradamos a Deus. Né? Então nós temos que lutar pelos nossos sonhos, crendo, mas também lutando por eles. Nós cantamos que levante, ande e lute pelos seus sonhos. E Tiago ainda fala, sem duvidar, se duvidar não receberá coisa alguma do Senhor. Não pode haver dúvida. Deus é Deus. Deus é o Senhor. É Deus que fala com você. Deus que faz que os seus sonhos se realizem. José passou muitas situações terríveis, inclusive decepções familiares, mas sabemos o que Deus realizou na vida de José. Um sonhador, literalmente falando, né? O faraó entregou no comando para ele toda aquela terra lá do Egito. Davi, né? Foi rei. São sonhos assim que... Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? O que você sonha? O que você está sonhando? Hebreus 4:12 fala assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, se há a palavra de Deus que nos dá a direção, então você está bem direcionado. Se é a palavra de Deus que dá a direção, depois que você lê Hebreus 4:12, isso aqui é uma verdade. A palavra de Deus é capaz de discernir, né, aquilo que você não pode. Então comece a lutar e comece a realizar o seu sonho. Se a palavra de Deus é o que nos dá a direção, é também na palavra que temos que buscar a realização dos nossos sonhos. Para que realmente Deus possa agir a nosso favor. Quando você busca na palavra, Deus vai realmente agir a seu favor. Todo sonho que eu tenho não quer dizer que seja algo da vontade de Deus.
né? Não quer dizer que você já tem o sonho que é bom e tem o sonho que é ruim, né? Temos que fazer realmente, ver qual é a vontade de Deus. Me faz lembrar lá em Gênesis 40, a Bíblia fala dos sonhos do copeiro e do padeiro. Um sonho, literalmente 2 sonhos, né? Só para ilustrar. Cada um teve um sonho. José falou para eles, escuta, quem dá a gente a capacidade de explicar os sonhos é Deus. Então deixa comigo, vamos, contem para mim o que vocês sonharam, né? Que eu vou falar para vocês. E o que aconteceu? Primeiro foi o chefe dos copeiros, contou o seu sonho. O que José disse para ele? A explicação de José foi a seguinte: daqui a 3 dias, o rei vai mandar soltá-lo, você vai voltar ao seu trabalho e servirá vinho ao rei como fazia antes. Nossa, o copeiro ficou todo, né, felizão lá. Aí quando o chefe dos padeiros viu que aquela explicação, né, foi interessante, né, ele foi lá e perguntou, eu também tive um sonho. E contou para José. José explicou assim o sonho dele, do chefe dos padeiros. O seu sonho quer dizer que daqui a 3 dias o rei vai soltá-lo. Eu imagino que até ele ficou até contente, né? Ficou até feliz. Mas aí ele vai mandar cortar a sua cabeça, né? Tipo assim. E depois o seu corpo vai ser pendurado num poste de madeira e as aves comerão a sua carne. Então, e nós sabemos, depois aconteceu isso mesmo. Então nós sabemos que há sonho bom e há sonho ruim. Paulo diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então temos aqui 2 sonhos. Um sonho de um levou à vida, um sonho de outro levou à morte. Então, tenhamos cuidado com os nossos sonhos, né? Ver se realmente ele está de acordo com a vontade de Deus. Para onde é que nosso sonho vai nos levar? E veja bem, isso não tem muito a ver com o objeto do sonho, mas sim com a motivação do seu coração. A motivação do seu coração. Qual a motivação que te leva a realizar o seu sonho? Faça uma avaliação no seu coração e lute pelo seu sonho. Por outro lado, lá em 1 Timóteo, falando em motivação, lá em 1 Timóteo, você precisa ter motivação, né? 1 Timóteo 1,18 Paulo fala assim, Paulo fala para Timóteo. Timóteo, segundo as profecias ditas a seu respeito, combata o bom combate. Ou seja, Paulo está dizendo a Timóteo o seguinte, mesmo através das palavras proféticas de Deus, né, na sua vida, da vontade dele, do propósito dele para você, essas coisas não acontecem sozinhas. Amém? Lute pelos seus sonhos. Lute pelo seu sonho. O plano de Deus não vai se cumprir assim de uma forma automática. Ainda que você saiba o que Ele quer, lute por isso. A palavra de Deus diz para nós lutarmos pelo nosso sonho. Você é responsável por aquilo que Deus te fez sonhar. Que maravilha, né? Você é responsável por aquilo que Deus te fez sonhar. Ou seja, se prepara também para uma batalha. Você vai ter que lutar. Se você quer ver o seu sonho realizado. E o seu sonho vai realizar porque o Senhor estará com você. Amém? Romanos 4,17 fala, como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu.
o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Aqui está mais uma vez, né? Quando você olha para Romanos 4:17, você vê o tamanho do nosso Deus. O que Deus pode fazer a nosso favor, nas nossas vidas. Entrega seu sonho na mão do Senhor. Ele vai trazer, Ele vai realizar, Ele vai trazer à existência aquilo que ainda você não conseguiu realizar. Então, nosso Deus é Deus que traz à realidade coisa ainda que não existem. Então, meu irmão, minha irmã, não desanime, porque Deus ainda pode realizar o seu sonho. O fundamento base de fazer um projeto é responder como é que eu vou fazer para realizar o meu sonho. Então, nós fazemos parte de um projeto de Deus. Então, agora chegou uma hora de nós fazermos uma autoavaliação da nossa estrutura como filhos de Deus. Eu não sei se você tem que orar mais, jejuar mais, temer a Deus mais, abandonar um pecado ou outro, abandonar a idolatria, honrar o teu pai, tua mãe, e assim vai. Eu não sei o que você tem que fazer. Eu não sei o que você tem que fazer, mas façamos uma alta avaliação, se nós quisermos que Deus realize os nossos sonhos. Amém? Faça uma autoavaliação e continue firme. Viva o que Deus sonhou para a sua vida. E, com certeza, Ele vai suprir as suas necessidades. E os seus sonhos, se são sonhos nobres, com certeza, eles vão ser realizados. Então, meus irmãos, sonhar é algo maravilhoso. Né? Quem sonha deseja realizar, né? Deseja, né? Está cheio de energia, de vontade, de energia, de vontade, está cheio de esperança, de que possa um dia realizar algo diferente para a sua vida. Né? O sonho é isso. No entanto, sonhar só não basta. Não basta para ver esse desejo realizado. Volto a dizer, você tem que lutar pelo seu sonho. Muita gente sonha, é até da vontade de Deus, mas não luta pelo seu sonho. Para antes. E eu quero terminar já. Salmos 37:5, deixando esse versículo. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais ele fará. Esse versículo é para resumir tudo isso. Amém? Entrega seu caminho ao Senhor. Verdadeiramente entregue seu caminho ao Senhor. Confie nele. E lute para que essa confiança seja verdadeira. Uma confiança legítima, uma confiança verdadeira, que faça com que Deus te ajudará e faça realizar o seu sonho. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos estar orando agora.